mais um Aula Debate, mais um convidado especial, dessa vez bem próximo do professor Alberto, bem jovem. Vamos ver quem foi, vamos acompanhar. Então, Léo, bem-vindo, Léo. Obrigado por aceitar vir aqui comigo, fazer esse desafio desses 5 minutos, fazer esse bate-papo, né? Se apresente aí para todos que assistem, mostra aí quem é o Léo. Obrigado, tio Salvinho, que é como eu conheço o senhor, muito feliz pelo convite, tenho acompanhado aí as aulas, parabéns mais uma vez pela iniciativa. E eu sou o Leandro, né, mais conhecido como Léo, eu tenho 23 anos, sou estudante, ex-atleta profissional de futebol, e hoje trabalho com livros de futebol, produzindo conteúdo na internet, fazendo a comercialização deles também. Então, Léo, aqui está a nossa aula, aí está o PowerPoint da aula, para facilitar nosso debate, nosso bate-papo da aula, aí, nossas perguntas, né? Está aí o Léo, né, com algumas imagens do Léo. Léo, recentemente, na primeira aparição em revistas, né, o Léo do futebol com o tio Salvinho, né, no nosso Racha de Lira, e nos eventos familiares grandes, né, que é um pouco desse contexto, que é o nosso passado, né, Léo, o que a gente carrega. Está aí a aula, os slides da aula, né? A gente está lá nas verdades do passado que a gente carrega, tem aí o que a Poliana abordou, o Alberto trazendo a aula 44, porque também tem um aspecto das crenças limitantes, né? O Alberto criança vai se transformando, o Alberto professor, o Alberto enxergando isso nos alunos, a experiência do Alberto e da Suzana em eventos onde a gente venceu crenças, né? Onde a gente venceu isso, né? E o empoderamento que a Érica pede para a gente fazer. Então, essa foi a abordagem da aula, né? Ou seja, as verdades que a gente carrega do passado. O Léo, como ex-jogador, agora estudante, trazendo a literatura. Você já tinha, né, pensado nesse tema? Você já tinha pensado no que você traz, Léo, para o seu momento atual? Como é que foi essa aula para o Léo? Sim, o tema, eu já vinha estudando ele desde que eu me formei no colégio, né? Que eu tive aquele hiato ali entre me formar no colégio e me tornar um atleta profissional de futebol. Então, eu meio que me perdi, né? Ela até cita uns exemplos contando a sua experiência, falando que precisou ir no fundo do poço para poder emergir novamente. Então, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? E eu consegui isso através da leitura, né? Dos livros, inclusive a leitura desse livro, se eu tivesse lido, né, anos atrás, também teria sido um auxílio importantíssimo, né, para a minha vivência. E eu tive que fazer esse mergulho mesmo, profundo, do autoconhecimento, porque no esporte a gente não tem muito tempo para isso, né? No esporte, o que você fez na quarta-feira não vale mais para o domingo, né? Então, todo dia você tem que estar ali matando 1, 2, 3 leões, né? Então, a gente não tem muito esse tempo, né? E aí, ter feito essa autodescoberta, né, essa mergulhado dentro do que eu tinha como limitação, daquilo que eu não era bom, e buscar melhorar esses pontos e fortalecer os pontos positivos foi, sem sombra de dúvidas, ponto preponderante para que tudo isso acontecesse. Perfeito, Léo, muito bom. Aí veja bem, a Érica e a Poliana, sobre a Poliana, elas trazem, né, nessa questão dos valores internos de crenças, que a gente tem algumas estratégias para superar, elas dão algumas dicas. Você gostou dessas dicas? Você entendeu um pouco? Como é que você se sentiu em relação a essas propostas? Né, como eu falei assim, a vivência no esporte, ela credencia a gente a fazer essa autocrítica, né, essa análise dos nossos pontos positivos, dos nossos pontos negativos, que são o pilar primordial. Você precisa se conhecer, saber naquilo que você é bom e melhorar já esses pontos fortes, e aquilo que você não é tão bom, né, os pontos fracos, você possa buscar melhorar para que eles não fiquem tão distantes dos seus pontos positivos. Então, eu acho que fazer essa identificação, no meu caso, aconteceu através da leitura, né, no caso delas através de outras ferramentas, de outros elementos, mas eu acho que esse ponto inicial, né, da gente conseguir fazer essa identificação é onde o start realmente acontece. Então, Léo, trouxe de volta aqui o seu slide, né, porque eu tinha comentado na chamada da aula que, de repente, eu influenciei nas suas crenças, né, de alguma forma, a gente deixou no seu passado algum legado, né? Como é que você enxerga a nossa família, esse legado que a gente deixa para reconstruir como valores aí em termos de crenças, né, para a gente, para estar fortalecendo hoje? A coisa mais importante, né, que aconteceu durante todos esses anos com a família, e com uma família tão grande como a nossa, são os exemplos, né? Então, assim, a vivência com o tio Salvinho, que aprendeu a jogar futebol depois de mais velho, né, já de um jovem, né, pai de família, e assim, jogando lá com a gente, sendo o destaque. Eu, desde criança, via o tio Salvinho, me espelhava, queria jogar, fazer os gols como o tio Salvinho fazia, por exemplo. E isso em outras áreas da vida, para manter aqui o exemplo do tio Salvinho, fazendo o curso, indo atrás do doutorado. A gente tem outras pessoas da família também buscando esse lado acadêmico, outros que não têm um lado acadêmico, mas que têm os anos de prática, a experiência, né, já prática da sua área de atuação. Então, todos esses exemplos sempre muito positivos, né, influenciaram
bastante. E as lembranças no esporte, no futebol, na fazenda, são aquelas que estão mais vivas na memória. Então, Léo, ó, já estamos fechando nossa aula, fechando nosso bate-papo, muito bom ter com você, né? Eu fico muito feliz que você tenha se reidentificado após o futebol com as novas áreas, mas sempre com o sentimento de ajudar pessoas que a gente acompanha no Instagram, né, trabalhando com o pessoal. Então, agradeço demais seu recado final da aula, do projeto, de tudo isso que a gente vem vivenciando para fechar esse nosso encontro. Primeiro, agradecer mais uma vez, senhor, pelo convite. Fiquei bem feliz, como eu falei, tenho acompanhado aí as aulas e poder passar um pouquinho da minha vivência aqui foi bem especial. E espero que a galera continue acompanhando aí, que assim como tem me ajudado bastante, tenho certeza que pode auxiliar outras pessoas também.